A maioria das empresas de serviços define seu preço olhando para o concorrente ou pegando o seu custo e colocando a margem em cima. E isso te coloca numa guerra de preço que no final tu nunca vende. Porque tu nunca vai conseguir ser tão barato quanto mais barato. E se tu tá mentindo dessa forma, tu não vai parecer tão premium quanto o que tem maior qualidade. Mas existe uma terceira forma de precificar, que um estudo com 153 empresas mostrou que é a mais lucrativa. Ele comprovou, dado por dado, que é a mais lucrativa. E nesse vídeo eu vou te mostrar o essencial aplicável aí para tua empresa de serviço. Primeira coisa, o estudo identificou 3 abordagens de precificação. A primeira, como eu já falei, é baseada em custo. Tu calcula o teu custo e coloca uma margem em cima. É a mais comum e a mais frágil, porque tu em nenhum momento considera o quanto o cliente está disposto a pagar. A segunda é baseada na concorrência. Tu olha quanto que a concorrência cobra e escolhe um valor que tu fica próximo ali disso. Até funciona como commodity, se esse é o teu objetivo. Mas se tu tem um serviço diferenciado, se tu quer ser um serviço diferenciado, isso é uma armadilha que vai te jogar para baixo para sempre. E agora tem a terceira e a mais lucrativa, a que é baseada em valor percebido. Tu precifica baseado no quanto o cliente percebe que aquilo vale a pena para ele. E essa, com certeza, é a mais difícil de executar, porque ela não é muito lógica. Mas com certeza é a que dá mais lucro. Então agora eu vou te mostrar o que os dados provam. Aqui entra o dado mais impactante do estudo. Empresas que precificam baseadas em valor percebido conseguem ter uma margem líquida acima de 20%, enquanto as outras, que usam os outros dois modos, têm uma margem líquida abaixo de 10%. E lembrando que quando eu falo acima de 20%, a gente pode estar falando tanto de 20%, de 25%, de 35%, de 50%, de 60%, depende do tamanho da empresa, depende do valor percebido do que ela consegue gerar. E outro dado é que um aumento de apenas 1% no preço pode gerar até 11% a mais de lucratividade. E isso, na maioria das vezes, dá muito mais impacto do que cortar custo ou até do que vender mais. E outra coisa, empresas que cobram mais, obviamente, elas conseguem ter um maior lucro. E não é porque ela engana o cliente, porque ela mente para o cliente, não. É porque ela mostra um serviço de maior valor e faz o cliente perceber o valor daquele serviço e aí sim o cliente está disposto a pagar mais. O estudo também aponta que a maioria das empresas e serviços não cobram por valor percebido porque é um dado difícil de chegar, é um dado abstrato, não é algo lógico, como eu falei antes. Mas na prática, para uma empresa de serviço, tudo isso é baseado em uma pergunta. O cliente percebe que o que tu entrega vale mais do que tu cobra? Se a resposta for não, muito provavelmente o problema não vai ser o teu preço, não é o teu preço. O problema é a tua comunicação, é a tua oferta, é tu não conseguir gerar valor percebido para o cliente. Eu posso conectar aqui com a equação de valor do Alex Hormozzi. Isso não está no estudo, mas é uma coisa que completa muito uma na outra. A equação de valor do Alex Hormozzi é baseada em basicamente garantia, velocidade e redução de esforço. Tudo isso aumenta o valor percebido para o teu cliente sem mexer no custo. E outra coisa, o estudo confirma o que a Vaca Roxa diz. Inclusive tem um vídeo sobre esse livro, se tu quiser assistir, tá muito bacana. Mas o que esse livro diz? Que o lugar mais perigoso é o meio termo. O meio termo é tu não ser tão barato quanto mais barato, ou seja, tu não ganha por preço, e tu também não ser tão diferenciado, ter uma qualidade tão boa quanto o serviço mais premium, quanto o serviço mais caro. Empresas que estão nessas posições, elas têm menos vendas, menos margens e clientes que simplesmente somem sem dar nenhum sinal. Às vezes tu acha que a venda tá quase garantida, nada o cliente some e tu não consegue entrar em contato. Tenho certeza que isso já aconteceu contigo alguma vez. E a maioria das pessoas acha que às vezes a saída é tu conseguir dar um desconto, é tu conseguir fazer uma promoção. Às vezes até é. Às vezes o cliente tá assim para fechar e tu dá um descontinho e vai lá e fecha na hora. Mas a maioria das vezes não precisa dar esse desconto. A maioria das vezes é tu adicionar uma frase, adicionar uma coisinha na tua oferta, na tua comunicação, que faça o cliente perceber que, porra, esse cara aqui, ele é diferente dos outros que eu vi. Mas vamos lá, como que eu aplico isso na prática? E por isso eu separei 3 perguntas que eu vou te fazer pra tu pensar, pra tu refletir. E respondendo essas 3 perguntas, tu vai ter a direção no que tu tem que melhorar na tua comunicação, na tua oferta, no teu marketing. A primeira é, o cliente consegue perceber claramente por que tu é melhor que o concorrente? Se a resposta for não, se ele não percebe de cara que tu é melhor, tu tem que refletir na tua comunicação, na tua oferta, no teu marketing. 2. Tu tem elementos que aumentam o valor percebido, como garantia, velocidade de entrega, redução de esforço, prova social. Se tu não tem isso, ou se tu não mostra isso, tu tem que trabalhar a tua oferta. 3. O teu preço comunica qualidade, comunica que tu é superior, ou comunica que tu tá desesperado para fechar qualquer coisa. Os estudos mostram que o cliente sempre usa preço como indicador de qualidade. Então, se tu cobrar barato demais, tu pode afastar o cliente certo. Ou às vezes não é nem cobrar barato demais, mas tu dá o teu preço
e o cliente te espremendo e tu sempre dá desconto, tu dá muito desconto que o cliente começa a perceber, porra, esse cara tá desesperado pra fechar, esse cara deve estar sem cliente. Então, um descontinho, um pequeno desconto pode te ajudar a fechar a oferta, pode te ajudar a fechar aquela venda, ou ele pode simplesmente fazer o teu cliente perceber que tu tá desesperado pra vender. Mesmo que tu não esteja, às vezes tu tá só, não, ele tá pedindo, eu vou dar, ele tá pedindo, eu vou dar. E ele vai percebendo, porra, esse cara faz tudo que eu peço, me dá desconto, talvez ele não seja tão bom assim. Então responde essas 3 perguntas que eu tenho certeza que tu vai chegar num direcionamento pra conseguir melhorar a tua oferta, a tua comunicação, o teu marketing, enfim, tudo. Então, o problema da maioria das empresas de serviço não é que o mercado não quer pagar mais. Não é isso, não é, o meu nicho, todo mundo escolhe por preço. Às vezes não é só isso. Às vezes é que tu não consegue comunicar um valor mais alto que as outras empresas. Se tu comunica o mesmo valor que um concorrente e ele cobra mais barato, ele vai escolher o outro, porque os dois têm o mesmo valor, mas o preço dele tá melhor. Agora, se o valor percebido da tua empresa é muito maior, do teu serviço é muito maior, tu consegue comprovar isso de várias formas, tu pode cobrar mais caro, que mesmo assim o cliente vai te escolher. Então, para de cobrar por custos, para de calcular o teu custo e botar só uma margenzinha em cima, para de só olhar o preço do concorrente e falar, não, eu tenho que bater o concorrente, e sim, gera o valor percebido pro teu cliente, faz ele perceber que tu tem uma qualidade muito superior, e eu tenho certeza que ele vai pagar por isso. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, te gerou um insight, considere se inscrever aqui. Regularmente tem conteúdo sobre marketing e vendas para empresas de serviço. Eu tenho certeza que todo vídeo que tem aqui no canal vai tirar algo de útil e algo aplicável aí para tua empresa. Porque eu sempre evito aqueles vídeos muito genéricos que eu vou lá, mostro o case Apple, né? Todo mundo fala, não, porque a Apple faz assim, tu tem que fazer igual a Apple. Tá, mas como eu faço igual a Apple? Eu sempre tento pegar aqui, sei lá, o livro Vaca Roxa, que tem cases que são muito irreais para empresas de serviços e eu tento deixar aplicável. Inclusive, na semana que você está vendo esse vídeo, vai sair, ou já saiu um vídeo sobre a lógica do consumo, que tem cases da Coca-Cola, tem cases de empresas gigantescas assim, mas ficou um vídeo muito, muito bacana, porque eu realmente trouxe tudo aplicável para empresa de serviço e eu acho que se tu assistir esse também, tu vai curtir bastante. Tu vai ver que algumas coisas desse vídeo conectam com algumas de lá. E se tu juntar esses dois, tu vai conseguir tirar uns insights que eu tenho certeza que tu vai conseguir melhorar algum ponto dentro da tua empresa. E outra coisa, eu quero te apresentar minha assessoria de Google, minha assessoria de marketing, que te ajuda a posicionar a tua empresa de serviço na primeira página do Google, tanto no pago, quanto no orgânico, quanto no Google Meu Negócio. E nosso objetivo é gerar uma demanda qualificada, previsível aí para tua empresa. Porque se tu não sabe, a demanda mais qualificada da internet para empresas de serviços está no Google. São pessoas que já estão buscando ativamente pelo teu serviço. Então, tu se posicionando no Google, no pago, no orgânico, para essas pessoas que já estão buscando teu serviço, tu vai gerar uma demanda extremamente qualificada, que vai ser mais fácil de fechar e vai ser menos curiosa em teu WhatsApp e mais gente realmente interessada. E com essa gente interessada, aplica o que eu ensinei nesse vídeo, aplica no que eu ensinei na lógica do consumo, aplica no que eu ensinei no vídeo da Vaca Roxa e diversos outros vídeos aqui que, porra, tenho certeza que tu vai conseguir vender muito. É isso e até a próxima.